Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 29 de junho de 2024, estamos encerrando a 12ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 17. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E digo ao meu escravo faz isto e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. E ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Assim, amados irmãos e irmãs, Jesus vê a humildade, do centurião e diz, amados irmãos, seja feito como tu crês. Então, percebamos, amados irmãos, Deus rejeita aos soberbos e dá tudo aos humildes. Então, o centurião, ele mostra justamente duas coisas importantes, fé e humildade. Compreendamos. Precisamos, amados irmãos, entender que não é por mérito, mas pela graça que somos salvos. Vejam, não é mérito, amados irmãos, porque nós não merecemos, mas é por graça que nós somos salvos. E no evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, o centurião romano apresenta ao Cristo dois itens importantes para a graça de Deus. Vejam, para receber a graça de Deus: fé e humildade. A fé, amados irmãos e irmãs, nos faz dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A humildade, amados irmãos e irmãs, nos faz viver na prática a fé que professamos. Vejam aquilo que a gente fala na Santa Missa. A fé, amados irmãos, é conhecer o caminho, ou seja, é saber o caminho. E amar é percorrer o caminho. Então, a gente não pode só saber o caminho, a gente precisa percorrê-lo. Vamos repetir? A fé é a gente conhecer o caminho, saber o caminho. E amar é percorrer o caminho. Por isso, a gente não pode só professar. Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ou seja, a gente precisa muito mais do que saber. A gente precisa viver aquilo que a gente sabe, aquilo que nós professamos com a nossa fé.
E assim, amados irmãos e irmãs, que tenhamos fé suficiente para acreditar e humildade, viu, irmãos? Humildade e a sabedoria necessária para colocar em prática a nossa fé, ou seja, aquilo que acreditamos. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.